Muito obrigado pela vossa preferência, seja bem-vindo a mais um duelo de ideias, com ou sem gravata, mas sempre com boa disposição para o ter connosco todos os programas, isto é, todas as segundas-feiras. E voltamos a falar de comunicação social. Hoje convidamos Emanuel Carreiro, além de jornalista da RTP Açores, desde muito novo, desde criança, a sua paixão, a sua aptidão pela pintura. São também temas que nós vamos aqui abordar durante esta conversa. Como é óbvio, e aproveitando a sua presença neste programa, é caso a perguntar qual é a sua opinião sobre o atual momento da RTP Açores. Ora, muito bem. Eu sou, talvez, suspeito para falar da RTP Açores na medida em que trabalhei lá há 30 anos e, portanto, ainda hoje me ligam laços afetivos muito grandes à RTP Açores. Pois a RTP Açores, a partir de determinada altura, quando se viu confrontada com a concorrência da própria RTP, quando chegou o Canal 1, portanto, entrou num processo difícil, porque estar sozinho no mercado é uma coisa, ter concorrência de canais muito maiores, mais sofisticados, com muito mais meios é outra. Com outros meios, não é? Exato. A RTP Açores fez um esforço muito grande com o Dr. Lopes de Araújo, aí em 92 e 93, para se posicionar no novo panorama audiovisual açoriano, com a vinda dos canais privados também para os Açores, que aconteceu logo a seguir. E aí começou, portanto, a ter que definir o seu lugar, o seu futuro, porque, enfim, a RTP Açores, até à vida dos canais nacionais, era a única televisão que se via nos Açores e, portanto, em termos de informação, cabia-lhe não só a atualidade regional, como a atualidade nacional e internacional. A partir do momento em que a atualidade nacional e internacional nos chega através do Canal 1 e depois dos canais privados, a RTP Açores vira-se apenas para o produto regional, para a informação regional. Deixa-me perguntar-lhe aqui. Ora bem, se as pessoas deixam de ver a RTP Açores porque vem um canal privado, quer dizer que a nossa RTP Açores, sendo nós habitantes dos Açores, escolhemos outro canal porque não tem qualidade? Não é isso que eu estou a dizer, não tem uma coisa a ver com a outra. Estou a falar do conteúdo que é disponibilizado pela RTP Açores. E estou-lhe a dizer que, até à vinda dos canais nacionais, a RTP Açores competia, em termos de informação, abordar a atualidade regional, nacional e internacional. A partir do momento em que você recebe aqui a atualidade nacional e internacional em direto dos canais nacionais, não faz sentido a RTP Açores estar a repetir essa informação e a incluir essa informação no seu, nos seus conteúdos, está a perceber? De maneira que esse esforço começou logo para o aumento da produção regional nessa altura. Portanto, para justificar a sua existência, a RTP Açores teve que incrementar a produção local de programas. E fê-lo, fazendo um esforço muito grande na altura, ainda no tempo do Dr. Lopes de Araújo, continuou, depois com o Dr. Fragoso, Osvaldo Cabral, etc. No tempo do Osvaldo Cabral chegou a ter uma percentagem muito boa de produção local, perto de 40%, e, portanto, admitiu mais trabalhadores e chegou a um número de trabalhadores que é sensivelmente aquele que dispõe hoje, para além dos que saíram por rescisões, o número de trabalhadores que é grande e que neste momento não se justifica para aquilo que a RTP Açores está a fazer, porque, entretanto, os meios financeiros foram sendo retirados à RTP Açores e, portanto, ela não tem grandes possibilidades de fazer programas de produção local. Portanto, foi havendo uma asfixia, já desde o tempo que Moraes Sarmentos, por exemplo, foi o ministro para a comunicação social, do governo de Santana Lopes, Durão Barroso, começou a haver um cerco, um aperto muito grande em relação à RTP Açores. Continuou com os governos socialistas, porque, entretanto, surgiram aquelas normas que toda a gente sabe, portanto, a RTP, o seu financiamento pelo Estado começa a ser posto em causa, perde aquele enfim, caudal de dinheiro que lhe vinha do Estado,
a título da compensação pelo serviço público. E, portanto, o orçamento tem vindo a minguar na RTP e, consequentemente, na RTP Açores e RTP Madeira. Começa-se a pôr em causa o orçamento da RTP Açores e da RTP Madeira. Entretanto, você tem hoje uma situação que é a seguinte, quer dizer, que tem um número de funcionários que, isso é informação que eu obtive junto à direção, anda pelos 120, rádio e televisão, e que se revela excessivo para aquilo que a RTP Açores está a fazer neste momento, que é muito pouco. Não pode fazer mais porque não tem dinheiro para fazer. Limita-se a fazer programas que não custam dinheiro, como são as entrevistas de estúdio, não é? Portanto, os programas que vê na RTP Açores praticamente são os programas de informação, de estúdio, de entrevista, não custam dinheiro. Mas aqueles programas que nós gostaríamos de ver na RTP Açores, como concursos, por exemplo, não é? Programas para crianças, programas infantis. A RTP Açores não tem um programa infantil, não tem um concurso, não tem um programa de humor, não tem uma grande reportagem, porque isso implica deslocações, as deslocações custam dinheiro, de maneira que você está a ver, a RTP Açores neste momento está numa situação muito complicada. Muito bem, eu vou passar só a bola a Carlos Melo Bento, porque o tempo urge e é melhor passar já a bola para si para continuar esta conversa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite deste debate de ideias. É com o maior prazer que eu faço. Que e vou manter o costume, começar pelo próprio entrevistado, quem é Emanuel Carreira? Onde nasceu, em que meio é que eu sou uma pessoa absolutamente vulgar em termos de percurso de vida. Eu nasci aqui em Ponta Delgada, fiz a instrução primária aqui e depois em Santa Maria, porque meu pai foi trabalhar para uma companhia de aviação em Santa Maria. Portanto, a minha pré-adolescência foi passada em Santa Maria. Depois volto para cá com 13 anos, faço o liceu aqui no Liceu Antero no Liceu Nacional de Ponta Delgada, hoje a Escola Secundária Antero de Quental. Como já tinha uma apetência para as artes e o desenho, portanto, começa-se a pôr a ideia de frequentar Belas Artes, e faço o exame de aptidão às Belas Artes em 1970. Já com o 12º feito? Ou... Não, naquela altura era o 7º ano. Era o curso complementar do liceu. Não é? Correspondente ao 11º ano. Portanto, já tinha o liceu pronto. Já tinha o liceu pronto. Exato. Quem é que o influencia no sentido de ir para Belas Artes? Muito bem. A pintora Luísa Ataída, que eu conheci aí no meu antigo 5º ano. Porquê? Porquê é que eu conheço? Porque ela faz uma exposição muito interessante no Liceu Nacional de Ponta Delgada, uma exposição pedagógica sobre as várias correntes da pintura do modernismo. Quem é que dirige o liceu nessa altura? É o Dr. Almeida Pavão, José de Almeida Pavão. Então, ainda no tempo da outra senhora. Exatamente. Estamos a falar de 1966, 65, 66, 67. Dona Maria Luísa é chamada, ela não é professora do liceu? Não, eu penso que ela não terá sido chamada, ela terá proposto ao reitor, Dr. Almeida Pavão, para fazer essa exposição de pintura lá. Portanto, eram pinturas dela, mas dos diversos géneros da pintura modernista, exatamente com fim pedagógico, para que os alunos do liceu que tivessem a tendência artística pudessem ver, porque na altura não vinham cá muitos artistas do exterior a expor, e então ela pintou quadros em estilo impressionista, expressionista, fauvismo, cubismo, surrealismo. Ela vem de uma família de artistas, não é? O pai do Dr. Luís Bernardo é um homem, tudo ele dedicado à arte, foi diretor do museu. Exato. E, portanto, certamente que a apoiou nesses devaneios artísticos, que ela não era formada em Belas Artes. Não era. Digamos que era uma amadora, entre aspas. Sim, uma autodidata. Portanto, ela trabalhou com o Eduardo Lapra, se não me engano, e fez um percurso semelhante àquele que eu faria. Portanto, aprendeu com quem sabia. E mãe da Maria Luísa Costa Gomes. Exatamente, escultora artista. Essa um grande artista de Craveira Nacional. E escultora. E a própria Luísa Ataí também era uma artista versátil e muito boa. Era uma excelente florista.
pintura de flores. Era uma excelente retratista, eram as flores e o retrato. Vamos lá ver, portanto, você sente esse apelo derivado da exposição da Dona Maria Luísa no Liceu e decide logo ir para Belas Artes. Deixe-me só dizer-lhe, portanto, o meu conhecimento com ela, o meu relacionamento com ela, quer dizer, eu achei-a uma pessoa extraordinária. Ela influenciou tremendamente a minha vida, não só no campo da pintura, porque era uma mulher extraordinária. Portanto, na sequência dessa exposição, meia dúzia de alunos pediram-lhe que nos desse aulas. E ela então, ainda do Corte do Pavão, criou um núcleo de artes plásticas no Liceu, que funcionava no Torreão, no último piso do Torreão. E então aos sábados nós reuníamos lá durante todo o dia, no Torreão do Liceu, e eram... Lembra-se de algum colega seu? Sim, muitos. Há um Fernando Sarmento que desapareceu. Dos de cá, há o Luís Galvão Paiva, muito bem, que ainda está aí vivo. Algo que design. Exato, e que desenhava extremamente bem. Ele nas aulas fazia desenhos de navios, era a especialidade dele. Eu comprei o Ponta Delgada em escuridão, mas roubaram-me esse quadro, o que é ótimo sinal, porque estava tão bem feito que o roubaram. Ele tinha uma vocação tremenda, uma tendência para desenhar navios, paquetes, todo o tipo de navios. Havia um rapaz Fonseca, que era filho de um senhor Fonseca que trabalhou no hospital, que era o econome do hospital. Havia uma outra moça chamada Gabriela Fraga Brum, irmã do Fraga Brum, que era intelectual cá do sítio. Gabriela depois seguiu medicina. Portanto, havia o Pedro Leite Pacheco. Muito bem. Depois acabou por tirar o curso. Exato. Mas então, isso levou-a às Belas Artes em Lisboa? Exato. Isso, e por influência da Ana Luísa, ela insiste que eu realmente ia ir para Belas Artes, preparou-me para o exame de aptidão às Belas Artes que fiz em 1970 e eu tirei a nota mais alta desse exame. Foi uma nota ex aequo entre mim e uma rapariga, filha de um arquiteto de Lisboa. Tiramos 13, que era a nota mais alta na altura. Depois, entretanto, como eu atrasei o meu 7º ano, tive umas repetições, mete-se o serviço militar. Portanto, eu não entro na Faculdade de Belas Artes, mas sim vou cumprir o serviço militar. Eu volto da África, em Angola, no norte de Angola. Sem traumas, tive, enfim, em zona de combate, tive combates, mas não trago traumas, trago antes uma impressão muito boa do sítio onde estive, que era lindíssimo. Pintou em África? Levei as tintas, mas não cheguei a pintar. Fiz desenhos e guarda muito bonitos. Penso que os perdi. Esses nós temos, já andei à procura deles. Lembro-me que de uma vez afastei-me do cortelamento para desenhar e às tantas começou a sentir ruídos a uma certa distância. E então aquilo era uma zona de perigo, de guerra, e eu fiz meia volta, meti-me no jipe e voltei para o quartel rapidamente. Portanto, fora do quartelamento era perigoso, portanto, aventurar-nos para fazer fosse o que fosse. Regressa de Angola? Regresso em dezembro de 73 e no dia 1 de janeiro, ou nos primeiros dias de janeiro de 74, estou na Escola de Belas Artes a frequentar o curso de pintura. O abrigo do exame de admissão que tinha feito antes de ir para Exatamente. Estou eu no primeiro ano de Belas Artes em janeiro de 74, em abril de 74 dá-se a Revolução, as universidades fecham, todas, para tudo, porque o ensino era tudo considerado fascista e era preciso renová-lo completamente, e os alunos fechou e os alunos foram todos para casa. Eu vim para aqui, para a ilha, nasci em 74, ainda comecei a preparar uma exposição de pintura, a fazer trabalhos. Entretanto, a escola não abre, chega-se ao verão, as férias de verão, chega-se ao outono, a escola continua sem abrir, e o Dr. Silveira, que era o professor de desenho e geometria descritiva no Liceu, falece nessa altura, e o Liceu, como eu estava em Belas Artes, penso que o Dr. Pavão, pede-me para eu ir substituir o Dr. Silveira, porque não tinham mais ninguém. E eu então dou aulas de desenho e geometria descritiva no Liceu, no ano letivo de 74-75. Depois de 75 aparece o concurso para a televisão em junho, eu concorro,
Fico na televisão, fico entusiasmadíssimo, absorvido pelo mundo da televisão e deixo de pensar na escola. Voltarei à escola em 86 para fazer mais umas cadeiras. Entretanto, toda a gente passou o primeiro ano administrativamente, não é? Portanto, eu hoje tenho o primeiro ano de pintura graças ao 25 de Abril, com 3 meses de frequência das aulas, janeiro, fevereiro, março, abril. E depois voltaria por influência já de Luís Ataída, em 86, 87, à escola, onde fiz mais umas cadeiras, já não me lembro quantas, do segundo ano, já mais cadeiras ligadas à escultura. E então, perdeu-se, portanto, pela televisão, ficou na televisão até ao fim da sua vida? Completamente. Casou com uma senhora que não é de cá? Não, a minha mulher foi minha aluna. Lá fora ou cá? Cá, nesse ano letivo de 74, 75. Eu conheço a minha mulher, era uma excelente aluna, por sinal, aluna de 20. Eu tinha 300 alunos, dos vários graus de ensino, desde o terceiro ano do liceu até ao 11º. Era minha aluna, nós conhecemos e depois, nas férias já em junho, depois de acabado o ano letivo, começamos a namorar. Ela estava cá porque o pai era agente do Banco de Portugal e estava cá, portanto, em comissão de serviço, por 2 anos. Entretanto, portanto, começamos a namorar e casámos um ano depois. Foi um namoro de 8 meses, coisa muito rápida. Pintou sempre, ou começou a pintar a partir de uma determinada altura? Pintar, está-se a referir a pintar ao óleo? Sim. Não, pronto, eu inicialmente, quer dizer, eu começo a desenhar aí da instrução primária, não é? Continuo durante o liceu. Que em Angola tinha feito uns desenhos, não chegou a pintar. Mas começa a pintar cá. Não, comecei a pintar ainda antes de fazer o serviço militar, na sequência dessa exposição e na sequência da frequência do Núcleo de Artes Plásticas do Liceu. Exatamente. Aí temos um primeiro contacto com as tintas a óleo, que eu não conhecia, e portanto, quando eu vou para a África, quando eu vou para as Belas Artes, eu já tinha um contato com as tintas a óleo. E depois, portanto, fiquei sempre pelo óleo. Fiz aguarela, fiz desenho, mas o óleo encanta-me e satisfaz. E nas suas pinturas, prefere figuras humanas ou paisagem? Paisagem. Eu sou pintor figurativo, essencialmente paisagista ou naturalista. Durante o início e uma grande parte do percurso fiz essencialmente paisagem, especializei-me em mar, portanto em seascapes, em marinhas, e depois, muito recentemente, em, portanto, 2007, é que faço a primeira exposição de retrato. Aventuro-me no retrato, que considero que é o topo do percurso de um artista, pela, enfim, exigência. Mas, entretanto, entrou pela televisão e trabalhou muitos anos na televisão, 30 anos. Trabalhei 30 anos na televisão, fui dos primeiros funcionários e dos primeiros apresentadores da televisão. O relacionamento entre a televisão naquele tempo, portanto, vamos 75. centrar-nos, sim, no período pré-constitucional e depois no período constitucional, período de Mota Amaral. No período pré-constitucional, como era a televisão? Por dentro, o que é que sentiu, o que é que havia na televisão nessa altura? O que é que havia na televisão nessa altura? Havia muito pouco. A televisão começou aqui com um mínimo de equipamentos e meios, não é? As pessoas eram para aí uma dúzia. Sim, conteúdos eram os que vinham do continente, das emissões. Exato. Essas cassetes, bobinos, na altura não eram cassetes, eram bobinos, eram umas coisas grandes. E vinham nos aviões da TAP. Nós muitas vezes é que íamos ao aeroporto nos nossos carros buscar essas bobinas. O telejornal de Lisboa vinha no dia seguinte. Nós dávamos aqui as notícias com 24 horas de atraso, atualizávamos com os telex que recebíamos. Era muito bom, isso até era muito bom, porque no meu tempo de adolescente as notícias vinham para os cinemas e era sempre com 1 mês ou 2 de atraso. Então, foi uma grande vantagem já ser só 24 horas de atraso. Aí já era só 24. Isto é de informação. Mas sentiam pressão política nesse período pré-constitucional? Não. Nós tínhamos aqui Quem era o diretor? uma liberdade muito grande. Era o Bruce da Cruz. O João Bruce da Cruz
Era um indivíduo com uma personalidade fortíssima. Uma personalidade muito forte, uma pessoa difícil, de tratamento até, de trato difícil, muito exigente, e portanto, não, nós não tínhamos qualquer pressão. Agora, evidentemente, as nossas fontes eram lá fora. Nós tínhamos aqui um correspondente que era o Sr. Gustavo Moura, que nos ia levar as notícias regionais ao fim do dia. Muitas vezes o Pedro Moura ia substituir o pai, levando escritas as notícias da região. Porque o trabalho da televisão, vamos lá ver, nós éramos tão poucos que não tínhamos possibilidade de pôr alguém a pesquisar as notícias da região. E, portanto, tivemos que arranjar um correspondente na Terceira, no Faial e outro em São Miguel, que nos mandava as notícias, exatamente, porque nós estávamos preocupados a receber e a trabalhar. Mas depois, quando entra no período constitucional, aí, aparentemente, houve pressões governamentais. Walter Amaral era acusado de... No início, não. O doutor Walter Amaral e o PSD tiveram sempre um tratamento com a televisão muito honesto. Nós recebemos mais pressões dos partidos da oposição. O CDS, o engenheiro Cordovil, não nos largava as canelas, bombardeava-nos com comunicados e nos levar comunicados a toda a hora para responder às coisas do governo, às decisões do governo. O Partido Socialista era terrível também. E o Partido Comunista tinha alguma influência? Não sentiu? Não. Agora, devo dizer, nós éramos quase todos de esquerda. Portanto, mas isso, enfim, quer dizer, isso não é... Mas o senhor acaba por ser deputado do PSD, que não é provavelmente a esquerda. Deputado em 1980, 4 anos depois da televisão começar, porque o PSD quis contabilizar a minha popularidade. Eu era efetivamente me tornado uma figura. Tática que se usou agora com o Pedro Moura, não é? Continua-se a usar, não é? E então, portanto, personagens que atingem uma certa popularidade, os partidos têm a tendência a deitar-lhe a mão. Mas agora o que lhe vou revelar a rigorosa primeira mão é que nesse ano em que o Dr. Walter Amaral me convidou para ser deputado, também o Pedro Leite do MRPP me convidou para entregar a sua lista de deputados. Mas não tinha hipótese nenhuma, não é? Sim, não. O MRPP, o PCTP, MRPP... Nem eu me revia na atividade pública do MRPP. Mas depois, dentro da televisão, o senhor fez uma série de programas que ficaram famosos, no campo da história, por exemplo, não é? Eu sempre tive uma tendência para fazer programas para além da informação noticiosa. Os primeiros programas feitos pela RTP Açores fui eu que os fiz. Em 77 faço uma série chamada Um Artista, com artistas locais, o Carlos Carreiro, aquele rapaz de Inês da Povoação, desculpem, o Álvaro França, penso que não cheguei a fazer, mas estava previsto, Luís Ataíde, o Gilberto Silva. Faço uma série. E o Vítor Câmara? O senhor era um admirador de Vítor Câmara. Eu sou um grande admirador de Vítor Câmara. Eu conheci pessoalmente o Vítor Câmara em 1985, embora ele já conhecesse a minha família, porque até tinha namorado uma das minhas tias. Eu só o conheço pessoalmente, e já tinha ouvido falar muito dele, mas só o conheço pessoalmente em 85, através de uma exposição que ele faz na Casa dos Açores, em Lisboa. Ficou fascinado pela pintura. Fiquei fascinado por aquela personalidade. O indivíduo que já há não sei quantos anos que vivia no continente sem vir aos Açores, continuava a falar o miquelese serradíssimo. E, enfim, todo aquele mundo, os conteúdos que ele chegou a conviver com ele? Convivi com ele, aprendi muito com ele, portanto recebi lições dele, pintei no seu ateliê e formamos uma grande amizade que durou até ao falecimento dele. O dramático falecimento dele, não é? Não sei se a obra dele se salvou, mas parece que ele próprio se encarregou de fazer uma destruição. Não, houve às tantas uma fase de um ataque de loucura que ele tinha, às vezes, frequentemente. Ele largou fogo ao seu ateliê e perderam-se umas telas lindíssimas que ele tinha feito sobre o povoamento do Faial, que eram para a igreja dos Flamengos, a igreja das Angústias, que está ligada ao povoamento flamengo. E essas telas eram lindíssimas, tinha sido uma encomenda do padre Júlio da Rosa, ele andou a empatar com aquilo, para trás e para a frente, o que ele fazia não o satisfazia, mas
porque de facto as salas eram lindíssimas. E boa parte delas ardeu nesse incêndio. Nesse desastre. Pronto, então o senhor é primo irmão de uma ministra do governo de Sócrates. Não, eu sou o primeiro irmão da Gabriela Canavilhas, Que foi ministra. que foi ministra, primeiro foi aqui diretora regional da Cultura. Como é que ela é a sua prima irmã? Ela é filha de um tio meu, Irmão de sua mãe? irmão da minha mãe, exato. Muito bem. Mas ela estuda cá. Ela estudou cá, fez cá o liceu. Ela nasceu durante uma comissão que o meu tio fez em Angola ou Moçambique, já não sei. Aliás, as filhas dele foram todas nascendo Em vários sítios nos onde- sítios onde ele fez comissões militares, Angola e Moçambique. Depois, portanto, ele acaba as comissões, vem para aqui, ali estuda aqui, aliás, estudam as outras também. Uma era um excelente pianista, depois foi pena não ter continuado. E a Avelina, outra irmã, que vive no Canadá, era um excelente poetisa. Mesmo, com referências a nível internacional. Portanto, digamos que... Enfim, Ela é a diretora regional ela foi diretora regional da Cultura, de Carlos César no tempo do Carlos César, exatamente, sim senhor. e depois E depois, durante esse exercício do cargo, é convidada por Sócrates, pelo primeiro-ministro Sócrates, e por influência do António Costa, com quem ela conhecia, primeiro para dirigir a Orquestra Metropolitana de Lisboa e depois para realmente o cargo de Ministra da Cultura. sentiu alguma diferença na personalidade dela antes de ser ministra e depois de ser ministra? Não, de maneira nenhuma. Ela é de uma modéstia a todos os níveis, é uma personalidade encantadora, é uma mulher inteligentíssima, para além de ser muito bonita, que toda a gente sabe. Tem uma apetência para televisão, portanto, segue uma carreira artística, seguia no piano e tem uma apetência para televisão que é patente naquele trabalho que ela fez agora para a SIC, chamado Obra-Prima, que são 5 minutos diários sobre uma obra-prima de um dos vários museus do país. E que já foi... Qual foi o seu trabalho televisivo que gostou mais? O trabalho televisivo que eu gostei mais não foi feito com a intenção de ser um trabalho televisivo. Foram uma série de espetáculos ao vivo sobre reconstituições históricas dos Açores. O Dr. Berbante assistiu a um deles, na Povoação. Depois fiz um outro aqui nas Portas do Mar. Fiz outro no Faial, sobre o povoamento dos Flamengos, e um na Terceira, sobre as escalas na Rota da Ilha. Foi o trabalho que mais me encheu e é de onde cabe de mim, porque foi um esforço enorme que fiz, com uma equipa excelente, que eu depois me iria acompanhar a outros programas e que me deu um prazer enorme fazer, porque implicou investigação histórica, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, implicou, portanto, recrutar uma nau e uma caravela, a nau em Espanha, a caravela no continente, arranjar artistas, guarda-roupa de época, adereços de época, portanto foi uma coisa realmente monumental, uma loucura completa, conforme... Mas conseguida, pelos vistos, não é? Mas conseguida, e isso deu-me imenso prazer. Na televisão, isso depois foi, portanto, aproveitado pela televisão, esse trabalho, porque era inédito nos Açores, ninguém trouxe uma nau ainda aos Açores, nem uma caravela. As caravanas tinham passado por cá algumas, essas réplicas que há. Mas, enfim, para fazer aquele tipo de espetáculos nunca se tinha feito com uma nau na Baía de Angra, etc. Esses espetáculos foram aproveitados pela televisão, no tempo do Tubicudo, e realmente tiveram bastante agrado. Antes disso, na televisão, eu fiz coisas que me deram também muito prazer fazer. Fiz uma série chamada Percursos, onde fui buscar personalidades de destaque nos Açores, que foi eu tenho uma tendência para o talk show inata. Antes do Percurso fiz o Aqui Açores, também destinado a divulgar personalidades dos Açores que se destacavam em diversas áreas, desde o Zé Maria das caminhonetes, como dizia a caminhonete, até o Dr. Mota Amaral, portanto, em que havia o convidado, que era o polo central do programa, e à volta dele uma série de atividades, inclusivamente havia uma astróloga que lhe fazia o horóscopo, e que foi uma das coisas que tiveram mais sucesso no programa. Depois fiz a série Percursos. Tem sempre um sucesso grande nos Açores.
Não, mas há coisas interessantes. Pá. Dos meus convidados foi o Padre João da Roça. E ele ficou comovido extremamente comovido com o horóscopo que ela lhe fez. Que a Suzete Alves lhe fez. E realmente ela também me fez a mim, portanto, como é que se chama? O horóscopo. E olha que eu fiquei, aquilo era de ficar de boca aberta, porque há coisas que, enfim, que as pessoas sabem de nós, mas há outras que não. Não sabe. E ela acertava naquilo tudo. Padre Júlia se passando. E agora a última pergunta que lhe vou fazer, o tempo aqui, o diretor já olhou de soslaio várias vezes para o relógio. Eu não me calo, quando começo a falar... Se lhe fosse entregue agora a RTP Açores, o que é que faria? Eu faria aquilo que sempre desejei fazer na RTP Açores enquanto lá estive, embora nunca me candidatasse ao cargo de diretor. Eu gostaria de ver uma RTP Açores a funcionar como canal regional, efetivamente. Portanto, com uma autonomia muito grande em relação à RTP, ligada à RTP. Nós precisamos de estar ligado à RTP ou a outra televisão nacional por causa de conteúdos. Nós precisamos de receber conteúdos, precisamos de receber informação. Mas só no resto... informação não, formação, mas no resto eu acho que devemos funcionar como um canal regional, porque uma televisão regional pertença dos Açores, gerida pelos Açores, é uma arma tremenda para a promoção dos Açores no exterior. Como sabem, parte dos açorianos não estão nos Açores, estão na América e no Canadá, e é lá que está a nossa grande audiência. Eu estive agora recentemente na América e no Canadá e vi como toda aquela gente vê a RTP Internacional. Em todas as casas e bares e cafés dos Estados Unidos e do Canadá está a RTP Internacional sincronizada. Eu nunca vi canais americanos, às vezes ligam para ver jogos e coisa. Agora, mais uma asneira que a RTP vai fazer, que é passar o noticiário dos Açores para a 1 da manhã. A RTP, quer dizer, as administrações da RTP só têm feito a geneira, quer em relação à própria RTP, quer em relação aos centros regionais. Veja você que só este governo não sabe o que é que há de fazer com a RTP. Ele já quis privatizar os dois canais, depois era privatizar um, depois era fazer não sei o quê, e agora resolve o mesmo governo que vai fazer 4 novos canais. Quer dizer, isto é de gente doida que não sabe positivamente o que quer, não é? O ministro Maduro veio aqui há dias, quer dizer, a gente já sabia toda a gente sabia que não ia fazer coisíssima nenhuma, porque eles próprios não sabem o que é que hão de fazer com a RTP, percebe? Muito bem, muito obrigado pela sua gentileza, mais uma vez, ter aceito o nosso convite. Vamos aos livros, não é? E eu iria começar por algo muito próximo dos poetas. É um jovem, Zeca Soares, é um jovem da Fajã de Baixo, que aliás é um ninho de artistas e de escritores, e leio apenas 2 ou 3 versos. Amamos alguém ou amamos a ideia que fizemos desse alguém? Amamos apenas uma ideia ou ideias que fazemos desse alguém? E quem ama uma ideia nunca chega a amar ninguém e nunca amamos alguém. E é um poeta jovem que merecia talvez continuar com estes trabalhos. Tivemos aqui há dias Miguel Brilhante, que é o diretor do Coliseu. As representações sociais do repatriado é um estudo muito importante sobre uma das chagas da nossa vivência atual, porque infelizmente os Açores foram bombardeados por rapazes e raparigas que não tiveram culpa da situação a que chegaram e que nem o governo americano, nem o governo português, nem o governo açoriano impediram que eles chegassem à situação a que hoje estão. Este trabalho de Miguel Brilhante é um trabalho científico muito importante e que vale a pena ser lido e estudado por quem de direito e por nós também. Tem aqui também uma obra interessantíssima, A Viagem Autonómica, da Vente Encanado, Filipe Tavares e Nuno Costa Santos. Enfim, é um trabalho bem feito, muito cuidado, que tem a parte eletrónica e a parte escrita sobre a viagem autonómica, embora a autonomia esteja a esvair-se, porque infelizmente não foi tomada uma atitude mais radical na altura própria, mas, olha, cá está, é uma viagem, continuamos em viagem. E finalmente é uma homenagem ao nosso entrevistado, Sabores das Ilhas,
Gastronomia Tradicional Açoriana, um roteiro dos Açores, que é assinado por António Cavaco, mas que o nosso querido amigo Emanuel Carreiro teve uma intervenção de promoção, enfim, de estruturação da imagem, de divulgação. Este livro resulta exatamente da série do mesmo nome, Sabores das Ilhas, que eu produzi, juntamente com o Cavaco e com o José Serra, e portanto o Cavaco entendeu, e muito bem, passar todas aquelas receitas que nós recolhemos a livro. Resultou este trabalho que tem tido uma aceitação muito grande na diáspora. Já vai em segunda edição. Já vai na segunda edição e na diáspora vendeu-se imenso, teve uma aceitação enorme, e cá também está a vender-se muito bem. Pronto, muito obrigado. Sr. Diretor, passo a palavra. Muito bem, fica agora esta difícil situação. Será que entrevistamos o pintor? Será que entrevistamos o jornalista? Agora fica aí em casa, onde estiver, uma questão para resolver. Pronto, ficam as despedidas. Hoje voltamos aos livros. Próxima semana, segunda-feira, voltamos. Até lá.